Tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo de operações com números decimais. E hoje nós vamos falar da divisão. O que nós vamos falar inicialmente vai ser sobre dividir um número natural por outro número natural, quando o resultado dá um número decimal. Porque um número natural dividido por um natural pode dar um natural, mas no caso nós vamos estudar quando dá um decimal, ou seja, quando dá um número com vírgula. Então vamos ver essa situação aqui. Gabriel comprou uma geladeira de R$ 2.742 em 8 prestações iguais. Qual o valor de cada prestação? Então, se ele vai pagar em 8 prestações, nós vamos ter que pegar o valor total da geladeira, R$ 2.742, e dividir pelas 8 prestações que ele vai fazer, correto? Então, aqui é uma divisão normal, tá, gente? Então, 27 dividido por 8 vai nos dar 3. Por quê? Porque 8 vezes 3 é 24. 27 menos 24 sobram 3. E aqui zera. Baixamos o 4, vai dividindo normalmente, tá? 34. 34 dividido por 8, 4. Porque 8 vezes 4 é 32. 34 menos 32, sobra 2. E baixamos o 2. Eu gosto de usar essas flechas para ter certeza de que eu já chamei todos os números aqui para baixo, tá bom? Então, 22 dividido por 8 dá 2. Porque 8 vezes 2 é 16. E 22 menos 16 vai dar 12 menos 6, que são 6. E zera, ok? Zera? Zera não. Por que não zera? Zerou só desse lado e desse lado não. Então, isso significa que não dá uma divisão exata. E se não dá uma divisão exata, a gente pode continuar o cálculo. E como que a gente faz para continuar esse cálculo? Basta colocarmos uma vírgula e acrescentar um zero aqui. Para dividir, a gente continua dividindo normalmente. 60 dividido por 8 vai dar 7. Por quê? Porque 7 vezes 8 são 56. 60 menos 56, pede emprestado aqui, né? Fica valendo 5. 10 menos 6, 4. E 5 menos 5, 0. Mas ainda está sobrando o resto. Continua. Acrescenta um zero aqui e só. Aí você realiza a divisão. Por quê? Porque depois que você coloca uma vírgula, qualquer número só pode ter uma vírgula. Então, o que você faz? Acrescenta zero aqui e continua dividindo. 40 dividido por 8 vai dar quanto? 5. 8 vezes 5, 40. O que aconteceu? Zero. Agora zerou. Se zerou, este número que eu obtive com vírgula, que é chamado de número decimal, eu digo que ele é um número decimal exato. Por quê? Número decimal exato. Ele é exato quando o resto dele é zero. Resto, zero. Quando o resto é zero, eu chamo então o número de decimal exato. Certo? Mas qual é a mesma resposta desse problema? Qual o valor de cada prestação? Vamos responder, né, gente? Então, o valor de cada prestação será de, não esqueçam, R cifrão, e aí coloca o valor que você encontrou, R$ 342,75. Ok? Então, esse é o resultado do problema. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é disso, número decimal exato. Quando que o número é decimal exato? Quando o resto é zero, ok? Nós podemos dizer DE. Por que DE? Decimal exato, uma abreviação, tá? Vamos ver uma outra situação. Será que sempre vai dar um decimal exato?
Vamos ver essa situação aqui. Aqui. Rian, Cauã e Luiz foram a uma lanchonete e gastaram R$ 56. Decidiram que dividiriam a conta igualmente. Qual valor coube a cada um pagar? Bom, gente, se eles compraram R$ 56, eles estavam em quantas pessoas? 1, 2, 3. Rian, Cauã e Luiz. Então, vamos pegar o valor 56 e vamos dividir por 3. Simples, né? 5 dividido por 3 vai dar 1. 3 vezes 1, 3. 5 menos 3, 2. Chamamos o 6 aqui. 26 dividido por 3 dá 8. 3 vezes 8, 24. 26 menos 24, sobra 2. Agora, vamos ver aqui. Preste atenção. 2 para dividir por 3, ele é resto. E eu não tenho mais número para baixar. Então, eu preciso colocar a vírgula e acrescentar o 0. 20 dividido por 3 vai dar? Quanto dá 20 dividido por 3? 6. Porque 3 vezes 6 é 18. E 20 menos 18? Dá 2. Certo? Vou ter que continuar. Por quê? Nós temos que pagar em dinheiro. E dinheiro são 2 casas após a vírgula, né? Os reais. Então, 20. 20 dividido por 3 vai dar 6. De novo. 3 vezes 6, 18. E 20 menos 18? 2. E agora? Continua. 20 dividido por 3, que dá quanto? 6. E 3 vezes 6? 18. E 20 menos 18? 2. Mas isso aqui nunca vai ter fim. Vai sempre sobrar 2, que vai dar 20, vai dar 6. E agora como eu faço? Pode parar por aqui. Porque você já percebeu que isso aqui vai ser infinito. Então, você tem que pôr reticências e sempre vai dar o 6. E como que eu chamo um número que o cálculo dele nunca termina? Eu chamo ele de dízima periódica. Dízima periódica. Dízima periódica é quando a parte decimal é infinita. Parte decimal é infinita. Ou seja, não tem fim. E outra coisa também. Você sabia que quando o número é decimal infinito, ou seja, uma dízima periódica, eu posso escrevê-la da seguinte maneira. Eu posso pegar o 18,6 e reticências, eu posso escrever apenas 0,6 e colocar um traço aqui em cima. Vocês já viram isso? Esse traço não é erro não, tá, gente? Esse traço significa que o 6 se repete infinitamente. E o nome dízima periódica refere-se, essa parte aqui, ó, periódica, refere-se ao período. E o que é período? Período é a parte que repete. Então, qual seria o período dessa dízima? Nós diríamos período igual a 6, porque o 6 é que está repetindo. E eu posso abreviar uma dízima periódica por DP, dízima periódica. Lembra que antes nós abreviamos o decimal exato por DE? Só para não ter que escrever tudo, mas é importante você saber, certo? Então, dízima periódica e, no caso, o período, que é a parte que se repete, é 6. Opa, mas peraí, temos que responder o problema. Então, nós já vimos que um natural dividido por outro natural pode resultar ou em decimal exato ou em dízima periódica. Mas não vamos esquecer de resolver o problema. E agora, como é que os meninos vão fazer para pagar a conta lá na lanchonete? Bom, gente, eles podem decidir entre eles se eles querem algum deles dar alguns centavos a mais do que o outro, ou então todos igualam e
aumenta, em vez de 66, passa a ser 67. Por quê? Porque o 6, ele passa da metade. Considera que os nossos números são de 0 a 9, são 10 algarismos. A metade é 5. Então, todo número que passa da metade, você aumenta, porque aqui é 6. Então, você pode dizer, cada um deles deverá pagar R, cifrão, R$18,67, ok? Ou, se eles preferirem de outra forma, né, dividir as contas entre eles lá e uns pagarem alguns centavos a mais que o outro, também fica à vontade, né? Certo? Mas no nosso caso nós vamos arredondar, ok? Então, gente, compreenderam? Um número natural dividido por outro número natural. Lembrando que números naturais são números inteiros, eles não têm vírgula. Então, quando eu dividir um número natural por um natural, ele pode dar um natural, certo? Por exemplo, 8 dividido por 4 dá 2, que é natural. Mas pode acontecer de dar número decimal, ou seja, número com vírgula. E o número com vírgula, ele pode ser exato, que é o decimal exato, ou ele pode ser uma dízima periódica. E vamos agora então entender melhor um pouquinho isso? Eu fiz um esquema aqui para vocês, um resumão. Então eu vou colocar aqui para vocês. Quocientes decimais. Em primeiro lugar, gente, o que é quociente? Quociente é o resultado da divisão. Quando eu falo em quociente, eu tenho que logo pensar que é a divisão. Então, como que os quocientes, ou seja, os resultados da divisão, podem ser quando forem decimais? Eles podem ser um número natural dividido por um natural, pode dar um decimal. E o decimal pode ser exato, quando o resto é zero. Ou ele pode ser uma dízima periódica, quando o resto é infinito, não termina. Agora, as dízimas periódicas, elas podem ser simples ou compostas. Nossa, quanta coisa! Isso mesmo, gente. Os dois são considerados decimais, o decimal exato e a dízima periódica. A dízima periódica que se divide em simples ou composta. Mas que negócio é esse? Vamos com calma e preste muita atenção no que eu vou explicar agora. Uma dízima periódica, ela é chamada de simples quando o período, lembra o que é período? É o número que se repete, acontece logo após a vírgula. Como o exemplo que nós vimos ali da divisão dos lanches. Então aqui, neste caso, 9,555. O 5 já está se repetindo. E eu posso, logo após a vírgula, ele repetiu. Eu posso escrever ele como 9,5 com o traço em cima. Lembram? Quem é o meu período aqui? O período aqui é o 5. Dízima periódica. Simples, porque logo depois da vírgula começa a repetir o número. E aqui, 0,1212, então depois vai ser quem? 2, e depois vai ser quem? 2, e depois vai ser quem? 2, e 2 é simples? Sim, porque o que repete é o 12. 12 e 12, logo após a vírgula. O 12 forma um conjuntinho ali e repete. Então, eu posso escrever isso dessa forma aqui, ó. 0,12 e o traço em cima do 1 e do 2, tá? Porque o traço vai em cima daquele que repete. Aqui só tinha 5, então por isso só em cima do 5. Aqui tinha o 1 e o 2 repetindo. Então, cobre 1 e o 2. E quem é o meu período? O período é igual a 12, porque período é aquilo que repete. E nesse caso aqui, 2,145,1,4,5. Quem são os próximos? 1, 4, 5. E o próximo? 1, 4 e 5. Então o que vai acontecer? Aqui nós temos 3 números repetindo. Gente, pode ter até mais. Desde que depois que você realiza a divisão, continuem aparecendo aqueles. Então eu digo que ela é simples também.
Porque o período 145 repete logo após a vírgula. Então, isso aqui eu posso escrever como 2,145 e você vai pôr o traço em cima dos 3. Aumenta esse traço. Significa o quê? Que o 1, o 4 e o 5 se repetem. Então, eu vou dizer que ela é uma dízima periódica simples. E o período é igual ao 145. Ok? Então, simples, quando o período, que é o número que se repete, acontece logo após a vírgula. Certo? Então, pode ter mais do que um número e vai continuar sendo simples. Agora, quando que ela é composta? Composta é assim, logo após a vírgula, um ou mais algarismos não se repetem. Ou seja, você vai ter uma parte que não se repete, para depois começar a repetir o número. Então, olhem aqui. E essa parte que não se repete é chamada de anteperíodo. Por que anteperíodo? Porque se período é a parte que repete, anteperíodo é o que vem antes da parte que repete. Então, anteperíodo é tudo que vem antes do período, ou seja, tudo que vem antes da parte que repete. Então, vamos ver. 2,1333. Como que eu posso escrever? Se eu não quiser colocar reticências. Eu coloco 2,13. O único que repete é o 3. Então, só aqui que vai o traço. E isso aqui, ele tem duas partes. É uma dízima periódica composta. Ela tem o período, aliás, o anteperíodo, perdão, porque é antes do período, né? Anteperíodo. E ela tem também o período. O anteperíodo é aquele número que não repete, que no caso é o 1. Porque isso só considera após a vírgula, tá, gente? O 2 está antes, não tem nada a ver. E o período é aquele que repete, é o 3. Entenderam? Então, anteperíodo é o 1, aquilo que não repete, porque eu estou considerando a parte decimal. E decimal é só o que está depois da vírgula, tá? E período é o 3. E nesse caso aqui, 0,05444. O que aconteceu? Eu tenho dois números que não repetem. Então, ela é uma dízima periódica composta. Então, eu vou dizer que isso aqui eu posso escrever como 0,05 e agora vai repetir o 4. Então, você põe o traço só em cima do 4, certo? E isso aqui está dividido em duas partes também. O anteperíodo e o período. Anteperíodo e período nós só temos na composta, tá? Anteperíodo, 0,5. E aqui, gente, tem que escrever o 0,5, tá? O 0 faz sentido aqui, porque é a parte decimal. Então, o 5 é o centésimo. Se você não colocar o 0, ele vai ficar valendo o décimo. Então, é 0,5, tá? E o período é 4, ok? Então, o que eu quero que vocês entendam? A dízima periódica, ela pode ser simples ou composta. Então, estes exemplos que eu coloquei aqui, ó, são dízimas periódicas simples, DPS. E esses que eu coloquei aqui, eles são dízimas periódicas compostas, DPC. Para não ter que escrever toda essa palavra, né? Essa expressão, dízima periódica composta. Não se pode dizer DPC ou dízima periódica simples, DPS. Entenderam a diferença entre uma e outra? Tudo é decimal. O decimal exato é quando o resto é 0, então não vai ter reticências. A dízima periódica é aquela que não tem fim, que a gente coloca a reticência, ou a gente coloca o traço em cima, e ela pode ser simples ou composta. Simples, quando logo após a vírgula começa a repetir. Composta, quando após a vírgula tem algum número para depois começar a repetir. Pode ser um número sem repetir, e depois começar a repetir, como pode ser 2, 3, pode ser mais. Vamos ver se vocês entenderam? Então vamos lá. Vamos fazer comigo, pensem comigo, tá? Olhem aqui.
Analise os numerais abaixo e classifique-os em decimais exatos, dízimas periódicas simples ou compostas, indicando o período e o anteperíodo. Isso só se for dízima. Vamos lá. 23,111. Vocês lembram que nós podemos escrever como 23,1 com o traço em cima. Se você não colocar 23,1, fica decimal exato, ok? Então, traço em cima. Ela é o quê? É uma dízima periódica, porque não tem fim, mas simples ou composta? Simples, porque logo depois da vírgula começou a repetir um 1. Então, é uma DPS, dízima periódica simples. E qual é o período? O período é igual a 1. E quem é o anteperíodo? Não tem. Só vai ter anteperíodo para composta, ok? Aqui, 9,7 com o traço em cima. Não é erro, hein, gente? É o traço. E o traço representa repete. Então, 9,77777. E isso é uma dízima periódica o quê? Simples. Porque logo depois da vírgula, o 7 começou a repetir. Então, qual é o período? O período é 7. Eu não vou escrever toda a expressão, tá? Tô colocando só DPS, DPC ou DE, né? Vamos lá. Aqui nós temos 45,07333 infinitamente. Ops, infinitamente, sabemos que é uma dízima. É uma dízima periódica e agora, simples ou composta? Olha onde que acontece a repetição. A repetição só acontece aqui. Então, antes disso, você tem o 0 e 7. Você tem números que não se repetem. Então, ela é uma dízima periódica composta. E a dízima periódica composta, ela tem anteperíodo, que é aquele número que vem antes do período. No caso, 0,7. Lembra que você não pode descartar o 0 nesse caso. E período, que nós vamos dizer que é aquele número que repete, que é o 3, ok? E como que eu poderia abreviar essa dízima periódica composta? Escrevendo 45,073. Aqui ela está abreviada. Você não precisa colocar 333 reticências, ok? 9,7. Nós já fizemos isso, está igual ao B. Ops, será que eu me enganei? Nananina, não. Eu não me enganei. Isso é 0,7. Isso é 0,7 com traço. Com traço representa que o 7 repete. E sem traço? Sem traço nada repete. Se nada repete, ele é apenas um decimal exato. DE, decimal exato. E decimal exato, ele tem período? Não. Período só vai ter quando repetir. Então, você apenas diz decimal exato, ok? Lembrando que DE é decimal exato, ok? Agora aqui, 0,162 com traço em cima. O que isso é? Lembram que se tem um traço em cima de dois números, o 1 está 100. Então, esses dois números que repetem. E o 1 não repete. Então, em primeiro lugar, é uma dízima periódica, porque tem um traço, mas ela é composta, porque tem a parte que não repete. E quando tem parte que não repete, chama anteperíodo. E o anteperíodo, no caso, é o 1. E o período? O período é só a parte que repete. E, no caso, o 62. Por quê? Porque vai repetir 62, 62, 62, ok? Gente, então cuide. Quando tem o traço, é dízima. E o traço está em cima daquele número que repete. Aqui e aqui, ok? Se você não quiser pôr traço, não tem problema, mas você tem que pôr reticências, tá? Determine os quocientes. Lembrando que quociente é o resultado da divisão. E classifique os decimais. Lembrando que decimais se classificam em exatos ou dízimas periódicas simples ou compostas. 13 terços. Primeira coisa, o traço da fração representa a divisão, por isso que está pedindo quociente. Então, você vai fazer 13 dividido por 3. 13 dividido por 3 vai te dar quanto? Tabuada do 3,
13 vai te dar 4. 4 vezes 3, 12. E vai sobrar 1. Não tenho número para baixar. Quero continuar. Põe uma vírgula e um 0 aqui. Então, você vai ficar com 10. 10 dividido por 3 vai dar 3. 3 vezes 3, 9. 10 menos 9, 1. Vamos continuar. Coloca o 0, porque depois que você colocou uma vírgula, você só vai acrescentando zeros. Quando é resto, tá? 10 dividido por 3, uau, vai dar 3. E 3 vezes 3 vai dar 9. E 10 menos 9 vai dar 1. E se eu quiser continuar? Põe o 0. E 10 dividido por 3 vai dar 3. Você percebeu? Está se repetindo. Então, isso aqui repete, repete, repete. E isso aqui eu posso escrever como 4,3 com o traço em cima. Então, 13,3 é 4. 13,3 não, perdão. 13 dividido por 3, 13 terços, é 4,3 dízima, ok? Aqui diz, determine os quocientes e classifique os decimais. O que ele é? Dízima periódica simples, porque logo após a vírgula, o 3 se repetiu. Então, ela tem período, o quê? 3. Certo? O período dela é 3. E o 3 que repete. 8 dividido por 5. Vamos lá. 8 dividido por 5. 8 dividido por 5 dá 1, né, gente? 5 vezes 1, 5. 8 menos 5, sobra 3. Quero continuar, não tenho número para baixar, coloco uma vírgula, acrescento um 0. 30 dividido por 5, dá 6. 5 vezes 6, 30. 30 menos 30, 0. Opa! Se zera, não é dízima, é um decimal exato. DE, decimal exato. Então, isso aqui vai dar 1,6, que é um decimal exato. E por ser decimal exato, você não tem período, certo? Porque ele acaba ali. Período é só quando repete, ok? Então, decimal exato. E 49 dividido por 6? Vamos lá. 49 dividido por 6. 49 tabuado de 6 dá 8, né? 6 vezes 8, 48. Sobra 1. Não tenho número para baixar e quero continuar. Então, o que eu faço? Coloco uma vírgula, acrescento um 0. 10 dividido por 6 vai dar 1. Porque 6 vezes 1 é 6 e 10 menos 6 é quanto? 4. Quero continuar, põe um 0. 40 dividido por 6 vai dar 6. E 6 vezes 6? 36. E 40 menos 36? 4. E eu quero continuar? 0. 40 dividido por 6 vai dar 6 de novo. Porque 6 vezes 6 é 36. E vai sobrar 40 menos 36, 4. E eu quero continuar? Acrescento 0. 40 dividido por 6, 6. Já deu para perceber? O que acontece? O 6 vai se repetir. Então, nós dizemos que isso aqui vai dar 8,16 com um traço em cima. Ou, se você preferir, repete 6, 6, 6, mas não esquece das reticências. E o que isso é? Isso é uma dízima periódica. Simples ou composta? Ó, tem o 1 antes que não se repete. Então, ela é composta. Se ela é composta, ela tem período, anteperíodo, que é quem? O 1. E ela tem período, que no caso aqui, quem é o período? 6. Ok? Então, gente, espero que vocês tenham entendido que os números decimais podem vir de números naturais, da divisão de números naturais. Então, podem ser divididos em decimal exato ou dízimas periódicas. As dízimas periódicas se dividem em periódicas simples e periódicas compostas, ok? Façam as atividades,
com atenção. Se necessário, revejam essa aula e bons estudos. Até a próxima!